Bom, vamos lá, pessoal. Eu separei um texto que eu escrevi para tratar com vocês a respeito do sofrimento humano, que é um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje. Eu tenho visto muitas pessoas, muitas notícias de pessoas tirando a própria vida, né? Se auto-exterminando, né? Como estão chamando hoje em dia, para não falar aquela outra palavra. Sui, parará, parará, sídio, parará, né? E eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês da importância da gente discernir e compreender bem os sofrimentos, os diversos tipos de sofrimento e como a gente fazer o bom uso disso para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam. Tá? Vamos direto ao ponto aí, bem-vindos a mais um vídeo do canal Desabafos Polêmicos. A questão do sofrimento humano. Existem dois tipos de sofrimento: os sofrimentos voluntários e os sofrimentos involuntários, sem a participação da vontade. E entre esses dois tipos, há dois subtipos: os sofrimentos com sentido e os sem sentido, sem razão aparente. Os sofrimentos voluntários geralmente têm um sentido, que é quando nos oferecemos em sacrifício por alguém ou por algo. Os sacrifícios voluntários podem ser desde um silêncio em lugar de uma difamação alheia, até o sacrifício da própria vida em defesa de algo ou de alguém. Dos sacrifícios voluntários em defesa de alguém, esse alguém pode ser merecedor do nosso sacrifício ou não. Portanto, notamos que há diversos graus de nobreza em um sofrimento voluntário com sentido e benefício aparentes. O maior grau de nobreza pertence ao sacrifício em benefício de alguém que não seja merecedor do nosso sofrimento. Entre os não merecedores, podemos ter aqueles que nunca fizeram algo em nosso favor e a quem nada devemos, e aqueles que já fizeram algo em nosso desfavor. Para concluir e resumir, o sacrifício voluntário em benefício de alguém que já fez algo contra nós, ou pode ser considerado nosso inimigo, é o mais nobre. Podemos classificar o sacrifício de Cristo sendo esse, uma vez que estávamos em inimizade com Deus, pela queda original e pelos próprios delitos e pecados, tendo morrido o Senhor voluntariamente em nosso lugar para o nosso resgate, conforme Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22, se vocês quiserem consultar. Mas o cerne dessa minha reflexão de hoje nesse vídeo pretende incidir justamente sobre os sofrimentos involuntários e sem sentido. Partindo da premissa de que Deus é soberano e sua vontade se perfaz sobre todo o mundo e sobre todos os homens, justos e injustos, excluindo-se o mero acaso como uma possibilidade e admitindo-se unicamente a providência divina como a causa primeira de todos os acontecimentos da história, podemos concluir que os sofrimentos involuntários nos são designados por determinação ou permissão de Deus. A teologia católica e o catecismo nos instruem que Deus nunca permite males e sofrimentos sem que deles possa extrair um bem maior. Se de um sofrimento involuntário permitido por Deus, nós pensamos que possa ser sem sentido ou sem razão, isso se dá apenas por uma estreiteza da própria razão humana, que é subsidiária e apenas participante da razão eterna de Deus. A fé é um suplemento da razão humana e não a contradiz. Eis que é um dom que provém da razão, com R maiúsculo, que nos cede a nossa própria, ou seja, a fé é um benefício dado aos homens
para uma participação mais perfeita na razão divina. A fé verdadeira só faz iluminar a razão do homem. E, portanto, o homem de fé passa a pensar com a mente de Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios 2, 16. Ora, se Deus traz à nossa porta um sofrimento atroz, involuntário, e que aparentemente não se converte em benefício de ninguém, caso vivido o sofrimento com fé e resignação, ou seja, com perfeita humildade diante da soberania da vontade divina, só podemos concluir que esse sofrimento é um sacrifício agradável a Deus. E se a nossa vontade, ou seja, a participação voluntária da nossa vontade, decide oferecer este sofrimento, entre aspas, sem sentido a Deus, só podemos concluir que a razão ou sentido do sofrimento é ser agradável a Deus. O sentido oculto é encontrado quando, pela fé, admitimos que a razão do sofrimento está em Deus, o que certamente será convertido em nosso benefício, senão aqui, na vida que há de vir. Sendo assim, por todo exposto, podemos dizer que não existem sofrimentos sem sentido. Há apenas os sofrimentos que não são ofertados a Deus, infelizmente, e esses são os únicos realmente desperdiçados. Então, pela fé, com humildade e sabedoria, ainda que não sejamos dignos ou capazes de explicar aos homens o porquê do nosso sofrer, saibamos que, se oferecidos na missa, junto do sacrifício de Cristo, as nossas dores e aflições são plenamente acolhidas por Deus em nosso próprio benefício e até em benefício de terceiros, conforme atestam as Escrituras, Colossenses 1:24. Eu agora me alegro nos sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Né? Então agora eu vou, já tendo lido o texto, eu vou me valer aqui do mapa mental que eu fiz para explicar novamente isso de forma visual. Como eu vim dizendo, o sofrimento humano, né, ele é do tipo voluntário ou involuntário. Ou seja, o sofrimento que a gente se voluntaria, ou que a gente se oferece, né, por livre e espontânea vontade, e o sofrimento que a gente é obrigado a passar sem querer, que é o involuntário. Então, a respeito do sofrimento voluntário, nós temos um sofrimento voluntário com sentido e um voluntário sem sentido. Bom, vamos excluir primeiro o voluntário sem sentido, porque geralmente ninguém, em sã consciência, se sacrifica voluntariamente sem uma razão, né? Você precisa estar fora da sua consciência ou da sua sanidade mental para se voluntariar a um sofrimento sem sentido. Agora, você pode se voluntariar a um sofrimento com sentido. Principalmente se alguém for merecedor, por exemplo, você pode se sacrificar e passar um sofrimento em benefício da sua família, dos seus filhos, de algum amigo, né? Ou por causa de algum ideal, porque você vai passar um sofrimento que você vai tentar emagrecer, que você vai tentar botar um shape, ou que você vai tentar estudar para ter uma formação, para passar num concurso. Então você vai se oferecer um sacrifício que tem um sentido. E principalmente se você ou se alguém ou algo for merecedor. Mas e quando o sacrifício que tem um sentido é para quem não seja merecedor? Para quem não é merecedor, tem aquelas pessoas que nunca fizeram algo por nós e que a gente pode se oferecer em sacrifício por elas. Como é o caso de uma notícia há um tempo atrás, não sei se vocês lembram disso, que uma mulher estava sendo feita refém na porta de uma igreja ou na porta de um banco e não sei se um pedreiro, um morador de rua, um cara que inclusive era um passante, um transeunte, estava com cigarro, inclusive, na boca,
e viu uma oportunidade perfeita de fazer um gesto heróico, pulou em cima do bandido com o revólver na mão, conseguiu salvar a mulher, o sequestrador deu um tiro no cara, o cara morreu. Ou seja, esse cara se ofereceu a um sofrimento ou um sacrifício por alguém que em tese não era merecedor, né? Ele não conhecia aquela mulher, ou seja, ela também nunca tinha feito algo nem contra nem a favor dele, e ele se ofereceu em sacrifício, né? Agora, tem aqueles que não são merecedores e que fizeram algo de mal contra nós. E algumas, ou a maioria dessas pessoas que fazem algo de mal contra nós são nossos inimigos, né? E o que eu venho dizer aqui? Que existem graus de nobreza, percebe? Se você fizer um sacrifício que tenha sentido por alguém que seja merecedor, isso é nobre, mas tem um grau de nobreza. Agora, o grau de nobreza por um sacrifício por alguém que não seja merecedor, mas que também nunca fez algo contra você, é muito nobre, mas tem um grau de nobreza. E o grau mais alto de nobreza? É quando você se sacrifica por alguém que não é merecedor e que ainda por cima é seu inimigo. E é justamente esse sacrifício mais nobre que é o sacrifício de Cristo, né? Conforme nós vimos lá no texto, que está justamente aqui em 1 Coríntios 2,16, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui para ler para vocês. Não, desculpa, não é em 1 Coríntios 2,16. Colossenses 1, 21 e 22, diz assim, ó: E tendo sido vós, noutro tempo, estranhos e inimigos de Deus, pelos maus pensamentos e pelas más obras, agora Cristo reconciliou-vos por meio da morte do seu corpo carnal, para vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis diante dele. Então vocês vejam que a nobreza desse sacrifício de Cristo é muito grande, né? Não poderia ser mais nobre. Mas, vamos continuar vendo aqui a respeito do sofrimento involuntário, né? No caso do sofrimento involuntário, que são aqueles que a gente não se oferece, mas eles vêm sobre nós, né? Existe o sacrifício involuntário, e que é o que eu justamente queria tratar no texto e no vídeo. O sofrimento involuntário no qual a gente não vê sentido. Por exemplo, uma criança que ainda não atingiu a idade da razão fica doente, passa por sofrimentos muito grandes, né? Os pais sofrem junto com isso, junto com essa pessoa também, né? Junto com a criança. Tô dando um exemplo assim bem drástico. Isso é um sofrimento, né? Um pai que perde um filho, isso é um sofrimento absolutamente involuntário. Ninguém vai querer, né, perder um filho. É um sofrimento muito agudo e absolutamente involuntário. E as pessoas têm dificuldade de encontrar um sentido e uma resposta para isso, né? Mas isso é aparentemente sem sentido da perspectiva da razão humana. Só que se a gente for olhar mais para cima, se a gente for analisar a questão de uma forma mais, digamos assim, mais afastada, com uma mente superior, nós vamos perceber que a providência é que determina o sofrimento involuntário sobre os homens. E essa providência é parte da razão eterna de Deus. Essa razão eterna de Deus, ela tanto nos dá a nossa razão humana, ou seja, a nossa razão humana decorre, é uma parcela da razão eterna, e também a fé é uma outra parcela da razão eterna que nos ajuda a entender, a compreender as coisas invisíveis ou que estão acima da nossa razão. Então, quando o homem sai ou sobe acima de sua razão humana e considera a razão eterna de Deus e a providência de Deus, ele consegue conceber a possibilidade de existir uma razão oculta nesse sofrimento involuntário que a providência divina está mandando para ele sofrer,
E ele, através da sua vontade, ou seja, misturando já um gesto voluntário nesse sofrimento que a princípio era involuntário, ele pode escolher oferecer esse sofrimento a Deus, né? Então, se ele oferecer esse sofrimento involuntário, sem sentido, a Deus, ele passa a conferir um sentido. E esse sentido oferecido, uma vez que ele se torna compreensível a partir da razão eterna, ou seja, a partir da fé, esse sofrimento sem sentido finalmente se transforma num sofrimento com sentido, né? Esse sofrimento, ele é transformado num sofrimento com sentido, porque ele não é vazio, ele não fica mais, a partir da nossa razão humana, numa coisa vazia e sem porquê. Quando a gente envolve a fé e a consideração da razão oculta de Deus, esse sofrimento sem sentido passa a ter um sentido. E esse sentido é Deus. E esse sofrimento é convertido em sacrifício. E se a gente oferece esse sacrifício com sentido, transformado esse sacrifício involuntário num sacrifício voluntário com sentido, nós podemos oferecer isso em sacrifício na missa, junto com o sacrifício de Cristo. E é exatamente isso que é aceito por Deus. Deus aceita o sacrifício perfeito de Cristo, que é o mais nobre de todos. Mas quando nós, por aderirmos à vontade de Deus e aceitarmos um sofrimento que Deus nos envia involuntariamente, e pela fé usamos a nossa razão e a nossa vontade para direcionar esse sofrimento que a princípio era inexplicável para Deus, nós damos um sentido e nós podemos oferecer isso junto do sacrifício de Cristo na missa. É por isso que o catolicismo e a missa católica é a religião verdadeira, porque nós podemos nos oferecer em sacrifício. O judaísmo, a aliança antiga, a religião sacrificial da antiga aliança, era um sacrifício que o sacerdote fazia de animais. E o sacrifício pagão, o sacrifício humano, ou também de animais, era sempre de terceiros. Sempre o sacerdote se oferece um sacrifício de um terceiro para um benefício próprio. E isso não é nada nobre. Agora, o que é mais nobre? Você se oferecer em sacrifício, principalmente para alguém ou algo que seja seu inimigo, ou você aceitar um sacrifício que Deus lhe impõe com humildade e oferecer esse sacrifício a Deus, com humildade de que a sua razão humana não entende, mas a sua fé considera a possibilidade de Deus ter um benefício posterior para você nesse sacrifício, a princípio inexplicável. E é isso que torna ele nobre o bastante para ser oferecido junto com o sacrifício altíssimo e perfeito de Cristo, que é agradável a Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que possa gostar e até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz.